Pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo falando sobre comentário de uma questão voltada para o concurso da Petrobras. Questão aí que eu trouxe de instalações hidráulicas, instalações elétricas, né? Vamos aqui para o comentário da questão, a questão da CESP, concurso da ANBI 2010. A questão traz o seguinte, né? Dá um desenho esquemático de um trecho, né? De uma parte da instalação elétrica e traz um texto falando sobre o assunto. Considerando que a figura acima corresponde à planta de instalação elétrica referente a um quarto com 12 metros quadrados de área, de dimensão 4x3, que essa instalação elétrica é monofásica, com condutores fio, fase, neutro e terra, que a indicação desses condutores foi propositalmente omitida no desenho, julgue o próximo item. E aí eu trouxe logo os três itens, né, que são referentes a essa questão. A potência P adequada para o ponto de luz independe da área do quarto, né? E aqui a gente identifica, né, na instalação elétrica, a gente tem aqui o ponto de iluminação. Nesse ponto está indicado aqui por P a potência que nós iremos determinar. Número 1, certo? Indica o circuito a qual pertence esse ponto de iluminação. Então, a gente vê aqui que o circuito 1, né, que é o circuito referente à iluminação, tem uma bitola, né, de 1,5 milímetros quadrados. E a letra A identifica, né, os interruptores que irão controlar esse ponto de iluminação. No caso, a gente tem um interruptor three-way, né? Isso a nomenclatura 3W, né? 3W referente ao conector three-way que falamos, né, inclusive em vídeos anteriores. Mais à frente eu vou fazer um breve resumo dessa ligação three-way. Com base, o próximo item traz o seguinte: com base na norma pertinente a instalações prediais elétricas, é correto afirmar que o número de tomadas previsto para o referido ambiente é insuficiente. Então, a gente está falando aqui do número de tomadas, né? Então, a gente tem aqui as tomadas, certo? Estão indicadas aqui por 2, são duas tomadas. O 2 referente ao número do circuito ao qual pertence. Então, a tomada, né, pertence a um circuito diferente do circuito de iluminação. São circuitos diferentes, né, com bitolas, né, de diâmetros diferentes. Esse aqui, no caso, 2,5 milímetros quadrados. E veja que essas duas tomadas, né, indicadas aqui, pertencem ao mesmo circuito, circuito 2. Ela diz que o número de tomadas para um quarto desta dimensão é insuficiente. No trecho de eletroduto indicado por 1, então aqui está 1 indicado, né? Que liga o ponto de luz a uma das tomadas, passa necessariamente 6 fios de 2,5 milímetros quadrados. Ele quer saber a quantidade de fios, né, que passa por essa instalação. Então, pessoal, vou apagar aqui, certo? E a gente vai fazer alguns comentários. Então, como eu disse, no sistema three-way a gente vai ter o seguinte, né? Vou fazer aqui um breve comentário sobre o sistema three-way. Temos dois interruptores, né, que vão controlar o mesmo ponto de luz, né, e pontos distintos do quarto. Uma característica do sistema three-way é que ele vai ser um sistema que vai nessas duas tomadas. Em uma das tomadas ele vai receber um circuito, um circuito não, perdão, um fio fase e vai ter dois fios de retorno, né, que conectam um interruptor ao outro interruptor. Então, se eu tiver aqui só demonstrar um eletroduto, certo? Esse vai ser a ligação, né? Os condutores que vão
determinada, um determinado interruptor, vou chamar aqui de S1, e no outro interruptor, certo? Vou chamar de S2, a gente vai ter os dois fios, né, chegando, né, de retorno. Esses dois fios de retorno saem de um interruptor e se conectam ao outro interruptor. Vamos ter mais um fio de retorno, que eu vou indicar de verde aqui, que vai sair do interruptor e vai se conectar à lâmpada. Então, como é que ficaria aqui, né? Vai depender de qual recebe o fase, mas supondo, certo? Fazer por simplificação aqui. Supondo que esse aqui seja o interruptor que vai receber o fio fase, então a gente vai ter o fio fase conectado a ele, né? Vem lá do quadro de distribuição fio fase, passa fio fase, né? Passa, né, por esse ponto de iluminação sem se conectar ao ponto de iluminação, vai só aproveitar o caminho aqui, passa pelo eletroduto, vem direto e se conecta realmente, né, ao interruptor. Isso eu vou colocar abaixo o link que a gente discutiu bem o sistema three-way. E aí vão sair dois fios de retorno. Esses dois fios de retorno vão voltar, né, pelo eletroduto, vão também passar direto e vão se conectar ao segundo interruptor. Então nós vamos ter dois fios de retorno chegando nesse segundo interruptor. Dele vai sair um fio de retorno que vai se conectar com o ponto de iluminação. Então esse fio de retorno faz a conexão com esse ponto. Esses dois fios de retorno, né, se conectam aqui. Fio fase vem do quadro de distribuição. Aqui nós vamos ter um neutro, certo? O neutro vem do quadro de distribuição e sempre se conecta à lâmpada, à iluminação. Então a gente vai ter um neutro se conectando à iluminação e também vai ter esse retorno se conectando à iluminação. Isso aqui seria, né, o nosso sistema, os nossos fios que passam pelo eletroduto referente ao nosso sistema de iluminação desse quarto, né? É, referente à tomada, né, as tomadas recebem três condutores, né? Ela vai receber o fase, o neutro e o condutor de proteção, certo? O neutro e o condutor de proteção. Não tem uma cor aqui que eu vou pegar esse laranja, seja o melhor que vai aparecer aí. Então a conexão da tomada é feita através desses três, né? E aqui importante que você saiba que não vão ser, né, esse mesmo fio que vai se conectar aqui, ele vai se conectar nessa tomada, posteriormente vai ser estendido e vai se conectar aqui também, né? Na indicação do desenho a gente vai indicar que esse fase você deve entender no desenho, né, não como uma duplicação, mas que ele é o mesmo fio, né, que vai continuar no eletroduto, ou seja, não tenham dois fios fase, dois fios neutro e dois fios de proteção. O único fio, né, que vai vindo com a distribuição, né, que a gente tem também o condutor de proteção, né, vem do quadro de distribuição. Esses fios, né, eles aproveitam o trecho do eletroduto, passam direto aqui. No caso, o fio aqui é fase, né, vai ser um referente. Então, a gente vai ter dois fios, na verdade, né? Não vou ter como indicar com cor diferente, mas um fio fase vai ser referente. Perdão, então vamos ter aqui também não só dois fios fase, certo? Vou separar aqui um pouquinho para ficar melhor. Teremos dois fios fase
dois neutros. Por quê, né? A gente tem dois circuitos diferentes, né? A gente vai ter o fase, o neutro, que vão ser utilizados, né, para fazer a conexão do sistema de iluminação. A gente vai ter o fase e o neutro, que vão ser referentes ao circuito 2, né, da tomada, e vão se conectar aos pontos de tomada. Contudo, ressalto, né, aqui nesse trecho aqui não deve se entender que a gente vai ter dois de cada um, não. É um único fio que vai passar aqui por esse eletroduto e vai se conectar a um ponto de tomada e a outro ponto de tomada. Diz a potência P adequada para o ponto de luz independe, né? A gente não precisa nem saber todo esse sistema, né? Só precisa saber se depende ou não da área do quarto. E como eu vou mostrar a seguir, o cálculo da potência de iluminação é sim função da área do ambiente, né? Para a qual o sistema de iluminação está sendo dimensionado. Com base na norma pertinente às instalações elétricas, é correto afirmar que o número de tomadas previsto para refrigerar ambiente é insuficiente, pois deveriam ter sido previstos no mínimo 3 tomadas. A gente vai mostrar mais à frente também, nos próximos slides, como é que se calcula a quantidade de tomadas necessárias em função do perímetro, né? Também a função da geometria do ambiente, a quantidade de tomadas. O trecho do eletroduto é indicado por né? Aqui indicado aqui na figura, que liga o ponto de luz a uma das tomadas, passam necessariamente 6 fios de 2,5 milímetros quadrados. Não, pessoal, é justamente isso que eu queria ressaltar, certo? Não deve ser entendido no desenho e isso aqui vão ser fios distintos, né? O mesmo fio faz, né, que vai vir referente ao circuito 2, vai vir pelo eletroduto, vai se conectar aqui, esse mesmo fio vai se estender e conectar ao outro ponto de iluminação. Então a gente não deve multiplicar por 2 isso aqui, né? Esse é o entendimento. Então isso aqui está errado. E aí sobre o cálculo, né, da potência de iluminação e do número de tomadas, aqui eu trouxe uns slides que resume bem esse assunto, certo? Aqui é só uma ilustração da conexão das tomadas, né? Então veja aí que a gente tem o fase, o neutro e o terra, ou proteção, que vão se conectar, né, aos pinos da tomada. Algumas questões, né, normativas, né? A tomada é um componente utilizado para possibilitar o fornecimento de energia elétrica para um equipamento, né? Se a gente estiver falando de tomadas de uso geral, né? Então, é até 10 amperes, se for, né, um equipamento que exija, né, uma amperagem de 10 amperes ou mais, né? Então é chamado de uso específico. E aí tem um circuito exclusivo, né, para esse equipamento. Só referente, né, a um novo padrão, né, de 3 pinos e que a gente faz essa ligação da tomada com fase, o neutro e o terra, né? Então atenção a esse detalhe. E só a indicação também, né, normativa às vezes a questão traz só a ilustração e pergunta o que é uma tomada, né? Se é uma tomada baixa, média ou alta. Então atenção, né, às ilustrações, vejam na norma o que é que significa cada uma. É bom, né? Pode vir uma questão desse tipo. E você não pode perder uma questão, né, que cobre. Não é interessante, né, a gente perder uma questão desse tipo. A questão que eu diria que é um pouco chata, né, porque exige uma memorização. Mas aí você tem que superar essa dificuldade, realmente pegar a norma ali alguns dias antes e dar uma leitura nessas figurinhas, né. Então, quando a gente tem um triângulo, né, que é sem rachura, é baixo. Se tiver rachura pela metade é média, né? E se tiver toda rachurada é alta. Então, basicamente esse é o esquema, né? E a tomada de piso tem esse desenho esquemático. Referente à carga de iluminação, certo, pessoal? E aí eu trouxe aqui a previsão normativa, né, da NBR 5410/2004.
Carga de iluminação vai ser basicamente em função justamente da área do ambiente, né? Então, o que é que a norma traz? Na determinação das cargas de iluminação, pode ser adotado o seguinte critério: incômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, ou seja, até 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 volts ampere. Incômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 volts ampere para os primeiros 6 metros quadrados. Acrescida de 60 volts ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros, né? Então não vale fração. Então, se eu tenho 6 metros quadrados, eu vou ter 100 volts ampere de carga de iluminação. Se eu tiver 8 metros quadrados, eu vou ter 100 volts ampere também, porque eu preciso de 4 metros quadrados inteiros, né? Aí quando eu partir para 10 metros quadrados, aí eu vou ter o quê? 100 volts ampere inicial mais 60 volts ampere pelos 4 metros quadrados inteiros. E aí, se eu tiver 12 metros quadrados, eu vou ter 100 volts ampere mais 60 também, que eu ainda não completei, né? Uso mais 4 metros quadrados. E aí, isso aí segue, né? 14 metros quadrados. Nós vamos ter o quê? Né? 100 mais 120. E aí, sucessivamente. Então, atenção, né? Que o cálculo da carga de iluminação é justamente função da área. E aí eu já vou voltar aqui, certo? Para o slide. Ele diz que a potência adequada para o ponto de iluminação independe da área do quarto. Na carga de iluminação depende sim, né? Então tá falso. É, referente ao cálculo do número de tomadas, né? Quantidade de tomadas de uso geral, né? O que é que a norma traz? Nos cômodos ou dependências da instalação, se a área for inferior a 6 metros quadrados, pelo menos um ponto de tomada. Se a área for maior do que 6 metros quadrados, pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração, tá, pessoal? Então veja aqui que ele admite a fração de perímetro. Então, cálculo de número de tomadas é função do perímetro. Atenção, perímetro. Quando eu estava falando da carga de iluminação, eu estou falando em função da área. Quando eu estou falando, né, de quantidade de tomadas, eu estou falando aqui na norma, com quem fala não sou eu, é a norma, está colocando em função do perímetro. Então, a gente calcula em função do perímetro e ele, nesse caso, considera a fração. Então, a gente está, e aí ele faz outras considerações, né? Em banheiros, pelo menos um ponto de tomada junto ao lavatório, né? E outras considerações. No caso de, por exemplo, no caso de cozinha, copas, né? Copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos, no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Veja que, né, no caso de cozinha, né, áreas de serviço, a norma previu uma quantidade maior de tomadas, né, já que ela diminuiu a fração de perímetros. Sendo que acima de cada bancada, com largura igual ou superior a 0,30, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. E aí outra previsão, né, para subsolos e garagens. No caso, a gente está aqui nos cômodos ou dependências, né, é o quarto. Então, a gente vai ter o quê? A área é superior a 6 metros quadrados. São 12 metros quadrados, né? Porque é 4 metros por 3 metros. Então vão ser 6 metros quadrados, mais 5 metros dá 11, mais 1 metro, né? Ou seja, a gente vai ter aqui uma tomada, para mais 5 metros inteiros outra tomada, e para a fração, que no caso do cálculo da quantidade de tomadas de uso geral admitida, a fração, a gente vai ter mais uma tomada. São, portanto, 3 tomadas de uso geral. Questão, né, nos diz que tem apenas 2 tomadas, né, para esse ambiente aqui. Então, realmente, o que é que diz a alternativa? Com base na norma,
O número de tomadas previsto é insuficiente. Realmente isso aqui é verdade, é insuficiente mesmo. Deveriam ser previstos no mínimo 3 tomadas. Verdadeiro. Então ressalto, tá, pessoal? Ressalto, muito importante, né, levar essas informações. A carga de iluminação, falando aqui, iluminação, certo? É função da área, né? E no cálculo da área a gente considera para cada um adicional de 60 volts ampere, mas tem que ser 4 metros quadrados inteiros, né? Pode ser fração não. Quando eu estou falando da quantidade de tomadas de uso geral, eu calculo em função do perímetro, né? Para, vai ser um ponto adicional de tomada, né? No caso, se for superior a 6 metros quadrados, para cada 5 metros quadrados, ou 5 metros, né? Ou fração de perímetro. Então, aqui a gente está falando de perímetro. E eu admito, né, no caso de tomada de uso geral, o cálculo por fração. Ou seja, eu não preciso ter 5 metros inteiros, né? Para adicionar uma nova tomada. Então, muita atenção. E outra atenção seria que no caso de cozinhas, áreas de serviço e lavanderias, né? É diferente aqui, né? A fração que a gente considera. Para cada 3,5 metros de perímetro, ou fração de 3,5, né? Então, ele é essa quantidade vai ser diferente se eu estou nessa área de serviço cozinha ou se eu estou nos cômodos ou dependências. Outra coisa que eu coloquei é a potência a prever nas tomadas de uso geral também, às vezes, né? Além do cálculo da quantidade, a questão pode pedir a potência, né? E aí, novamente, né, ele faz uma diferenciação entre banheiros e áreas de serviços e locais análogos. A gente considera no mínimo 600 volt-ampere por tomada até 3 pontos e 100 volts-ampere por ponto para os excedentes, ou seja, se eu tiver mais de 3 pontos, né? No caso dos demais cômodos, como o quarto, é no mínimo 100 volts-ampere por ponto de tomada, né? Porque no caso aqui ele está, a norma, né, tá de maneira a favor da segurança, prevendo que nas áreas de serviço, nas cozinhas, né, os equipamentos vão ter uma potência maior normalmente e é o que a gente vai encontrar na realidade. Então, por isso que ele faz essa diferenciação. Então, é isso, pessoal. E aqui é só resumir, né, referente a isso, o cálculo do número de pontos tomados e a potência dos pontos de tomadas. Guardem essas informações, é uma questão bem, diria, uma questão muito boa, né? Essa questão que trata do assunto de tanto do esquema, né, de você conhecer a ligação, né, os condutores que fazem parte da instalação elétrica, como também essa parte do dimensionamento, né, do cálculo do número de tomadas, da potência da tomada, da carga de iluminação. São questões muito boas, né, para ser cobradas, bem elaboradas, uma boa questão para a gente guardar, para levar, né, não só para essa prova da Petrobras, mas para outras provas de outros bancos. Então é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído aí com alguma revisão para vocês. Desejo a todos aí uma excelente semana de estudos e deixem um feedback, né, em relação a esse vídeo e o que é que vocês querem mais que a gente traga nos próximos vídeos. Um grande abraço aí a todos.